Estamos estudando sobre a criação em Gênesis e hoje veremos o que o livro de Gênesis, especialmente no relato da criação, tem a nos ensinar sobre o casamento. Não podemos negar, amigo ouvinte, que todas as relações interpessoais foram afetadas pelo pecado. Homem e mulher têm uma estrutura mental diferente e com a entrada do pecado, as relações interpessoais, seja entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre membros de igreja, colegas de trabalho, essas relações foram totalmente afetadas. E nós precisamos de uma relação íntima com Deus, que é a fonte de todo amor e união, para que possamos preservar as nossas relações interpessoais. Mas quando lemos o livro de Gênesis, percebemos que Deus criou o casamento heterossexual como sendo o padrão estabelecido por Ele para a expressão sexual e para a procriação. Talvez você seja um homossexual e esteja me ouvindo agora e pensando assim: lá vem mais um religioso falar mal de mim. Muito pelo contrário. Eu quero que você acompanhe esse áudio até o final para você perceber que eu vou lhe dar uma informação e não lhe fazer uma acusação. Quem sou eu para lhe fazer uma acusação? Eu sou heterossexual, porém sou um grande pecador. Então, um pecador falar mal de outro pecador é hipocrisia, e eu não farei isso. Eu quero lhe mostrar que a mesma graça divina que está disponível para mim está disponível para você. Então acompanhe o áudio até o final. Não tenha receios, porque eu tenho a certeza que vai lhe ajudar. Em primeiro lugar, lemos em Gênesis 1, 26 a 28, que Deus criou o homem e a mulher para refletirem a imagem divina. Não apenas o homem reflete a imagem divina e não apenas a mulher, ambos. E eu vou lhe explicar algo mais a respeito. Vamos ler Gênesis 1, 26 a 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Percebemos no verso 26 que Deus começa esta frase no plural. Ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem. Obviamente ele não está falando com anjos aqui, porque nós não somos a imagem e semelhança de anjos. Como nós já estudamos nesta semana, ele está falando aqui é um diálogo entre as três pessoas da divindade. Jesus Cristo e o Espírito Santo estiveram presentes na criação juntamente com Deus o Pai. E aqui é dito que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, no sentido de assim como Deus tem domínio sobre o universo e administra amorosamente o universo, Deus deu o planeta Terra para que o ser humano administrasse amorosamente. É nesse sentido que tem aqui a palavra domínio. Deus estabelece o ser humano como responsável por todos os animais, por toda a criação. Estabelece o ser humano como cuidador, como representante divino no planeta Terra. E além disso, o homem e a mulher refletem aspectos diferentes de Deus. Por exemplo, o homem reflete em certos aspectos
Vamos deixar aqui de lado a parte corrompida do pecado, mas o homem reflete em certos aspectos, eu vou colocar isso entre aspas, a masculinidade de Deus. E a mulher reflete também, vou colocar isso entre aspas, a feminilidade de Deus, ou seja, a sensibilidade divina. Em que sentido? Você vê a força de Deus no leão que ele criou e você vê a sensibilidade, o carinho de Deus na flor que ele criou. Então você percebe que ambos, homem e mulher, refletem aspectos do Criador. Mesmo que hoje, obviamente, sejamos corrompidos pelo pecado e não reflitamos mais isso como a princípio. E você percebe também que Deus ordenou que eles expressassem-se sexualmente para o prazer do casal e também para multiplicar e encher a terra. Ou seja, não há dúvidas em Gênesis de que o padrão de Deus é a união, é o casamento heterossexual. O casamento heterossexual é uma forma didática de Deus mostrar como que é um pouquinho da relação íntima e amorosa entre as três pessoas da Trindade. É a relação heterossexual que nos ensina esses aspectos. Obviamente que quando um casal heterossexual vive brigando e dando um mau exemplo, eles não estão refletindo a imagem divina. Mas o propósito de Deus, desde a criação, é o casamento heterossexual. E o que dizer a você que talvez esteja me ouvindo e que é homossexual? Tenho duas coisas para lhe dizer. Primeiro, Deus não deixa de amar você porque você é homossexual de forma alguma. Em Romanos 2,11, aprendemos que Deus não faz acepção de pessoas. Então Deus não considera alguém melhor ou pior por ser homossexual ou heterossexual. Todos pecaram, diz Romanos 3,23, e carecem da glória de Deus. Ou seja, o pecado nivela a todos nós. E a cruz de Jesus Cristo também nos nivela a todos. Em segundo lugar, Deus nos mostra que a homossexualidade é uma consequência do pecado, assim como o adultério, em relação a pessoas heterossexuais. Então, sendo a homossexualidade uma consequência do pecado, Deus convida a todo homossexual a aceitar a graça perdoadora e transformadora dele. Em 1 Coríntios 6,11, falando nos versos 9 e 10 que alguns dos coríntios haviam sido homossexuais, em 1 Coríntios 6,11, Paulo diz que alguns dos coríntios foram homossexuais, mas eles foram lavados, regenerados, transformados por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. Então Deus convida você que é homossexual a experimentar a graça perdoadora e transformadora dele. E a terceira coisa que eu quero lhe dizer: se você aceitar a Jesus como seu Salvador e você lutar contra os desejos homossexuais, eu tenho uma excelente notícia para você: você não perderá o reino dos céus por suas tendências homossexuais. Você perderá o reino dos céus pelo que você decidir fazer com elas. Se você for um pecador que entrega a sua sexualidade para Jesus administrar e não for um pecadeiro, ou seja, que vive na prática do pecado, pode ter certeza que mesmo lutando contra os desejos, a graça de Jesus purifica você e torna você um cidadão do reino dos céus. Então apegue-se a Jesus, peça ajuda a Ele para viver o plano de Deus. E pode ter certeza que Deus vai tornar você uma pessoa ainda mais feliz. Obrigado por ter ouvido este áudio até o final. Espero que você não tenha se sentido magoado ou ferido, porque este não foi o meu propósito. E se tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, escreva nos comentários
não é? Tanto no YouTube quanto no Facebook e no Instagram, e eu estarei à disposição para lhe ajudar. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até amanhã.